Olá, muito prazer. Eu sou Vitória Brandão e juntamente com meu orientador, o professor Bruno Melo de Araújo, estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa financiado pela CNPq, intitulado Museologia e Química, interseções necessárias para a conservação de bens culturais. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou formada em licenciatura em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje eu sou estudante do 5º período do curso de bacharelado em Museologia pela Universidade Federal de Pernambuco. O tema da nossa pesquisa muito me interessa porque eu conseguiria aplicar o conhecimento que adquiri na graduação à museologia, em especial à conservação de bens culturais. E aí, estudando museologia, a gente se aprofunda em diferentes reflexões e sobre os bens culturais, a conservação deles, nós compreendemos que o ato de conservar é tão complexo quanto aquilo que se quer conservar. E diante dessa complexidade que se dá pela natureza dual dos bens culturais, ou seja, apresentam tanto a natureza material quanto a natureza imaterial, para a conservação, somente munidos de um arcabouço teórico-metodológico interdisciplinar que daremos conta dessa tarefa, porque queremos abranger todos os aspectos relacionados aos bens culturais. Sobre a imaterialidade, imagine que esse objeto ele estava inserido em uma esfera de uso e foi transferido para uma esfera simbólica através de processos de ressignificação. Reconhecendo nele, indivíduos e grupos da sociedade, reconhecendo nele um caráter identitário de indivíduos e grupos da sociedade. O bem cultural, ele pode ser definido como um testemunho do passado dos povos, ou ainda enquanto documento histórico, testemunhando o potencial criativo humano, ou seja, a própria subjetividade. Com isso, a museologia, ela se posiciona em dois eixos de relação, tanto com as ciências naturais, que contribuirão para nos estudos da materialidade, em especial a química, que se preocupa em estudar a matéria e as transformações da matéria, uma preocupação da conservação de bens culturais, e em relação às ciências humanas e sociais, que vão contribuir imensamente para a compreensão da natureza imaterial. Conservar o intangível é um desafio que acontece no presente. A educação para o patrimônio cultural, para o bem cultural, ela é essencial para isso. Pois o bem, ele precisa ocupar um lugar na consciência social. Nós, aqui hoje, precisamos reconhecer o caráter identitário de indivíduos e grupos sociais, atribuir novos valores, reconhecendo os valores que já foram previamente atribuídos, mas também atribuindo novos valores, estabelecendo uma relação com esse bem, para que possamos nos apropriar deles, considerando-os nosso enquanto parte de uma herança cultural. A partir dessa apropriação social, nós então os valorizamos, podemos valorizá-los e assim conservá-los, justificar sua conservação e sua preservação no tempo, garantindo o acesso das gerações futuras a esses bens culturais, a esses testemunhos, garantindo o direito deles também se relacionarem, de criarem novas dinâmicas da cultura material. Sobre a materialidade, a química, o conhecimento químico contribui muito. E aí a química também, ela provoca uma reflexão sobre o próprio ser humano, porque somos constituídos de matéria. Nós ocupamos um lugar no espaço, nós temos massa. A matéria, o processo de degradação é inerente à matéria. E, de fato,
Nós envelhecemos e os bens culturais se deterioram. Quando o bem passa, né, pela avaliação para ser, então, né, submetido a tratamentos de conservação, primeiro nós precisamos identificar a composição química. Qual é a constituição daquele objeto? Que aí a gente pode dividir em dois grandes grupos, em materiais orgânicos e materiais inorgânicos, né? Materiais orgânicos enquanto papel, madeira, plástico, aglutinantes, são substâncias que vão estar presentes nos vernizes e nas tintas. Alguns próprios pigmentos, né, que vão nas tintas também são orgânicos, compostos orgânicos. Inorgânicos, nós temos alguns exemplos: metais, cerâmica, vidro, minerais, pedras. E aí entender a composição química, né, desses objetos é entender as propriedades físico-químicas desses compostos, suas características. Porque conhecendo, né, essas propriedades, nós vamos entender o comportamento daquela materialidade diante de fatores externos, como por exemplo, temperatura, umidade relativa, luz, tanto luz visível quanto a radiação ultravioleta. Em relação também aos poluentes atmosféricos, né, que são aí os óxidos ácidos, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, né, os famosos causadores da chuva ácida, que são esses óxidos que quando reagem com a água, né, com a água condensada lá nas nuvens, eles reagem retornando à forma ácida, né, desses compostos, e aí que ocasionam a deterioração dos bens. E com tudo isso, né, é essencial a gente entender que o aspecto material ele necessita dessa abordagem interdisciplinar para um aprofundamento do conhecimento. O aspecto imaterial, idem. Nós precisamos, né, de um diálogo entre museologia com a filosofia, história da arte, antropologia, para a gente entender a fundo essa relação profunda do ser humano com o objeto, que é uma definição da Valdisa Russell. Então, esse projeto, estamos realizando um levantamento bibliográfico, né, que nos ajude a refletir sobre a importância da interdisciplinariedade, né, para a expansão epistemológica, né, dos campos e construir aí novas categorias de análise e a contextualização da química, a conservação de bens culturais, o que é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo em que a química, quando aplicada à conservação de bens culturais, tem muito a agregar aos museólogos e profissionais da conservação, a museologia, o bem cultural em si, também pode ser esse novo contexto de se abordar conhecimentos químicos, por exemplo, em sala de aula. E aí a gente procurar novas formas de ensinar. Muito obrigada, agradeço por participar dessa semana de licenciatura em Química e espero que vocês tenham gostado.